USA OTAN contra a Rússia, a China, democratas contra republicanos, os próximos movimentos. Por Mário Maestri. A tensão crescente, que ameaça se agravar, neste segundo semestre de 2024, ou no início de 2025, não é, em sua essência, a tradicional luta por mercados e matérias-primas, entre os grandes conglomerados imperialistas, como nos clássicos confrontos do passado. Ainda que, nesse caldo amargo que nos é servido, haja muito disto. Não estamos mais nos anos da Segunda Guerra Mundial, em tempos de revolução, quando os trabalhadores depositavam as suas esperanças no socialismo e no comunismo, avançando indiscutivelmente a história, ainda que tenha sido em forma trôpega e, finalmente, com o recuo histórico de fins dos anos 1980. Se o século XX iniciou sob a aurora da Revolução de 1917, ele se encerrou sob o signo da maré contra-revolucionária capitalista, assinalada pela explosão da URSS e pela recuperação para a produção capitalista, da imensa maioria das nações de economia planificada e nacionalizada. Maestri, 07/07/2023. Visão esteticista da história. Tornou-se corriqueiro, em setores reivindicando-se da esquerda e do marxismo, espécie de visão esteticista da história, desconhecendo as vitórias revolucionárias no passado que, mesmo terminando sob o jugo do stalinismo, levaram a humanidade aos patamares mais inferiores da ordem socialista, mas sempre superiores às formas capitalistas de organização e de exploração social. Renegam as lutas e as vitórias dos oprimidos, por não se enquadrarem em seus paradigmas puristas supra-históricos. Ou, pior ainda, organizações que, se propondo do marxismo revolucionário, vivem abraçadas, há décadas, ao imperialismo, tendo festejado a destruição do pouco que restava da Revolução de Outubro e de seus desdobramentos, sob a ordem política burocrática. E seguiram apoiando nas décadas seguintes as operações imperialistas contra a Revolução Afegã, a Iugoslávia, a Sérvia, a Nicarágua, o Iraque, a Síria, a Líbia, Cuba e, hoje, a Rússia. LITCI, 2013. O tsunami contra-revolucionário, com ápice em de 1989 a 1991, foi terrível divisor histórico de águas, que determinou a seguir a vida da humanidade. Inicialmente, ele remodelou boa parte do mundo, política, econômica, social e geograficamente, em favor do capital, em geral, e do bloco imperialista estadunidense, em especial. Avançou a globalização garantindo crescente e impiedosa sobreacumulação de capitais em detrimento da população mundial. A solução de sua crise estrutural exige que avance e de um salto de qualidade no banquete pantagruélico dos recursos humanos e naturais da sociedade mundial. Não lhe bastou a rapinagem permitida pela explosão da URSS e avanço sobre muitas de suas ex-repúblicas e a transformação de repúblicas populares em nações vassalas. Não aceitou o fim da redução da Federação Russa a um negócio da China, empreendida durante a era Yeltsin de 1991 a 1999. Caselli, 2013. Puskov, 2022. Balcanização da Federação Russa. Quanto à Eurásia, em geral, era imprescindível radicalizar a balcanização da URSS, agora em detrimento das 22 repúblicas da Federação Russa. Realizar o velho projeto do imperialismo europeu de transformar a Rússia e a Eurásia em uma espécie de colônia, reduzindo sua classe trabalhadora à situação de escravos assalariados e avançar sobre as suas reservas em energia, em minerais, em terras fertilíssimas, etc.
Um projeto que, mutatis mutandis, impulsionou as inúmeras invasões das estepes russas por nações imperialistas europeias, literalmente, desde o século XVI polonesa, de 1610, sueca, de 1709, francesa, de 1812, alemã, de 1914 e, sobretudo, nazista, de 1941. Toibe, 1955, 16 Epassim. A invasão da URSS, para a conquista do espaço vital alemão proposto pelos nacional-socialistas, não foi uma invenção hitleriana, mas tentativa de materialização de programa histórico do imperialismo alemão e europeu. 8 anos após a explosão da URSS, apesar das promessas verbais a Mikhail Gorbachev e a Boris Yeltsin, o bloco imperialista euro-estadunidense iniciou o avanço inexorável das tropas da OTAN em direção das fronteiras russas. Em 1999, a OTAN incorporou a República Tcheca e a Hungria. Em 2004, a Bulgária, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Romênia, a Eslováquia e a Eslovênia. Em 2009, a Albânia e a Croácia. Em 2017, Montenegro. E, em 2020, a Macedônia do Norte. Maestre, 13 de abril de 2022, Carden, 2020. O posicionamento dos tropas e artefatos nucleares da OTAN, junto às fronteiras da Federação Russa, terminaria impondo sua rendição, diante da impossibilidade de defender-se de um ataque nuclear, ou mesmo de tropas convencionais. O imperialismo Yankee pretendia, com o estraçalhamento e submissão da Federação Russa, dar um passo de gigante na submissão do mundo ao prometido novo século americano. Petrone, 2022, p. 45. Breve janela de tempo. A destruição da Federação Russa assumiu uma nova urgência devido à ameaça que o imperialismo estadunidense passou a conhecer, no referente à sua hegemonia mundial e à sua própria sobrevivência, nascida de dois sucessos internacionais de porte históricos: a transformação da República Popular da China em potência imperialista e a reconstrução capitalista da Rússia em um viés defensivo. Maestre, 2021. No novo contexto, o imperialismo estadunidense compreendeu que, diante de sua regressão como potência manufatureira e, mesmo, tecnológica, se cerrava rapidamente a janela de tempo, de que dispunha, para sufocar a ameaça vital posta sobretudo pela China, apoiado no que lhe restava e resta da superioridade sobretudo militar, diplomática e financeira, igualmente em regressão. Maestre, 25 de junho 2019. E foi o governo estadunidense que procurara sarna para se coçar. Desde os anos 1970, aproximou-se da China e propôs aliança com ela, contra a URSS, facilitando restauração capitalista portentosa na nação continente. Imediatamente após o fim da URSS, em 1991, então sob a hegemonia total sobre o mundo, o grande capital estadunidense abraçou a globalização em forma incondicional, durante os anos Clinton de 1993 a 2001. O Partido Democrata, principal expressão política do capital financeiro Yankee e mundial, deu as costas à classe operária manufatureira estadunidense, impulsionando a deslocalização da produção industrial do país, sobretudo em favor da China, para se esbaldar, superexplorando os trabalhadores, os recursos e o mercado amazônico chinês. Os dentes do dragão. Clinton e o Partido Democrata promoverão alegremente o ingresso da imensa nação na Organização Mundial do Comércio, transformando-a na fábrica do mundo, como antes fora a Inglaterra e, a seguir,
os Estados Unidos. Muito logo, o dragão chinês mostrou os dentes, saltando da produção de mercadorias de escasso valor agregado à fabricação em escala de produtos tecnologicamente refinados. Em um desdobramento inevitável, a produção chinesa assumiu um caráter fortemente monopólico, espraiando-se inevitavelmente além fronteiras. Maestre, 2021, Speranceti e Martins, 2019. Estabeleceu-se, então, uma competição incontornável entre ela e a produção estadunidenses, internacional e mesmo no interior dos Estados Unidos. Durante o primeiro governo de Barack Obama, de 2010 a 2014, acendeu-se o sinal de alerta, ensaiando-se reação ao dinamismo internacional chinês, em vista de seu questionamento inevitável à hegemonia internacional dos Estados Unidos. Visão retomada no governo de Joe Biden. O Povo, 18 em 2021, Casa Branca, 20/05/2022. Uma ameaça que se agravou com o advento da era Putin, em 2000, e a reconstrução capitalista da Federação Russa, apoiada em um Estado forte, em um setor econômico estatal e uma área privada, dominantes. O novo Estado impulsionou a acumulação capitalista e se mobilizou em sua defesa e da independência nacional, sob o ataque do bloco imperialista estadunidense. A ofensiva imperialista conheceu salto de qualidade, em 2014, com o golpe de Estado na Ucrânia, dirigido diretamente contra a Federação Russa, que respondeu a ele recuperando a Crimeia, cedida administrativamente à Ucrânia, em 1954, quando ela e a Rússia faziam parte da URSS. A Federação acordou, igualmente, apoio comedido, sem incentivar o separatismo das duas repúblicas socialistas do Donbás, nascidas no noroeste hiperindustrializado da Ucrânia. Um novo fascismo. O ingresso da Ucrânia na OTAN levaria as tropas ocidentais ao pé das fronteiras russas, em um checkmate que imporia, em forma inexorável, a rendição à federação, incapaz de defender-se de ofensiva atômica ou de tropas convencionais. Ensaiava para a Rússia a aplicação da receita que explodirá a Iugoslávia, no contexto da destruição da URSS. Com a explosão da Rússia, em 4 ou 5 protetorados, o imperialismo ocidental, supervitaminado, partiria para a submissão da República Popular da China, isolada. Reconstituiria-se, assim, sobre o mundo, uma hegemonia monopolar ocidental, esperava-se secular, ainda mais plena do que a vivida nos anos seguintes à destruição da URSS, de perfil dificilmente previsível, mas de viés hiperautoritário e, mesmo, fascistizante. Karaganov, 2020. Um ataque escalonado imprescindível. Os estrategistas do imperialismo estadunidense propõem que, eventualmente, os Estados Unidos possam vencer um conflito aberto contra a Federação Russa ou a República Popular, separadas, mas que perderiam, caso elas se encontrassem unidas. Decidiu-se, portanto, atacar o ventre visto como mole da aliança de fato do urso e do dragão. Para a consecução desse projeto, após o golpe de Estado, de 2014, a OTAN preparou a Ucrânia militarmente para atacar as repúblicas do Donbás e, a seguir, a Crimeia. Ações previsto para 2022 elas obrigariam, como obrigaram a Federação Russa a uma resposta militar, ou à rendição de fato. Para tal, foram desobedecidos conscientemente os acordos de Minsk, pós-2014, previstos para a solução pacífica da questão do Donbás e da Crimeia. Kortunov, 2020. De fato, não de jure.
Na continuação, a OTAN negou-se a discutir as garantias mínimas de segurança nacional pedidas pela Federação Russa. Com a incorporação acelerada, de fato, e não de jure, da Ucrânia à OTAN, a Federação Russa lançou a Operação Militar Especial, de fevereiro de 2022. Com ela, procurava forçar o governo ucraniano a pactuar sua neutralidade militar. O que era inaceitável para o bloco imperialista. Maestre, 2022. As negociações entre a Federação e a Ucrânia, iniciadas após aqueles sucessos, encontravam-se próximas à conclusão, com enorme concessão russa, que permitia o ingresso ucraniano na União Europeia, afastando-a assim da tradicional associação econômica com a Rússia, em troca da concessão de sua neutralidade. Elas foram, entretanto, sabotadas pela pressão de Boris Johnson sobre Volodymyr Zelensky, em nome dos Estados Unidos e da Inglaterra, realidade hoje de domínio público. O bloco imperialista estadunidense pretendia e prometia uma guerra breve, contando, sobretudo, não com uma derrota militar da Federação Russa, mas com uma crise geral da economia e, consequentemente, da sociedade e do ordenamento nacional russo, sob o peso esmagador das infindáveis e draconianas sanções impostas, desde 2014, e exacerbadas após o início do conflito, em 24 de fevereiro de 2022. USA e OTAN davam como certo a imposição do isolamento da Federação Russa e sua transformação em nação pária, ao igual do que ocorrera com o Iraque de Saddam Hussein, com a Líbia, de Muammar al-Gaddafi, com a Síria, de Bashar al-Assad, com a Coreia do Norte e com o Irã dos Ayatollahs. Desde havia muito, a população europeia era bombardeada por uma insidiosa e diuturna campanha russofóbica. Populações de nações como a Alemanha, a França, a Polônia, os países bálticos foram literalmente proibidas de escutar razões que não fossem as da OTAN. A Rússia, sua língua, cultura, história foram e seguem sendo demonizadas. Os partidos políticos, da direita à extrema esquerda europeia, participaram da insidiosa campanha. Os partidos verdes literalmente babaram sangue. Recuso e avanço. Em fins de 2022, em flagrante inferioridade numérica, as tropas russas cederam importantes territórios conquistados no Oblast de Kherson, sob ataque, permitindo euforia da OTAN, que apresentou o avanço ucraniano como confirmação da certeza da derrota russa. Desde o início do conflito, o exército da Federação perseguiu o depauperamento ucraniano, em homens e material, secundarizando os avanços territoriais. Uma filosofia militar materializada mediante uma destruição sistemática das forças armadas ucranianas. A seguir, apoiado parcialmente nas milícias privadas nacionais, com destaque para as tropas Wagner, de propriedade de Yevgeny Prigozhin, a frente de combate foi estabilizada, obtendo-se algumas vitórias significativas, como em Bakhmut, em março de 2023. Em meados de 2023, sob o radioso verão europeu, iniciou-se a havia muito anunciada contra-ofensiva das tropas ucranianas, longa e cuidadosamente treinadas, municiadas e aparelhadas pela OTAN. Esperava-se uma pronta ruptura das linhas defensivas da Federação, por tropas blindadas e de infantaria, em uma penetração acelerada em forma de cunha, em direção ao Mar de Azov. Cortaria-se, assim, em dois, os exércitos e os territórios sob controle russo, isolando a Crimeia da Federação Russa e facilitando sua rápida ocupação. A Federação preparara um sólido entrincheiramento, em 3 linhas defensivas, fortemente minado e artilhado.
Os planos ofensivos dos generais da OTAN, de vagas de assaltos de tropas blindadas e de infantaria, repetiam realidades próprias à Segunda Guerra Mundial, inadequados aos novos tempos de hegemonia dos drones e ao domínio da artilharia e da aviação russa. Fracasso geral. O fracasso geral da contraofensiva ucraniana, sem ter jamais superado a primeira das 3 linhas de defesa russas, foi o golpe terminal em um exército já depauperado, com perdas de soldados praticamente insubstituíveis, que se somaram às já enormes, das campanhas anteriores. Nesse momento, apesar de prosseguir as narrativas laudatórias sobre uma campanha às portas de um próximo sucesso, era mais do que previsível a derrota inexorável da OTAN na Ucrânia. O que consubstanciaria o fracasso geral da campanha lançada pelo bloco USA-OTAN de dissolução da Federação Russa sob as sanções, sob o isolamento diplomático, sob fracassos militares. A Federação Russa se preparará havia praticamente uma década, depois de 2014, quando compreenderá que o ataque por parte da OTAN eram praticamente favas contadas. A Rússia venderá as suas reservas em títulos da dívida estadunidenses e armazenará enormes quantidades em ouro, em acelerada valorização. Superará tecnologicamente o armamento ocidental em múltiplos domínios, sobretudo quanto aos mísseis hipersônicos, balísticos e de cruzeiro, à guerra eletrônica e aos sistemas de defesa aérea. Azeitará a sua indústria bélica, em geral, de propriedade do Estado, que mantiverá a unidade da cadeia produtiva e as enormes reservas militares herdadas da União Soviética. Lei do retorno. A militarização da produção e a expansão das exportações de petróleo, de gás, de adubos, de grãos, etc., para novos e antigos compradores, impulsionou e expandiu o crescimento do PIB, da população nacionalmente ativa, do aumento dos salários na Federação Russa. O projetado isolamento diplomático reduziu-se sobretudo à Europa e aos aliados súditos do bloco imperialista USA. Aprofundou-se e consolidou-se a aliança política, diplomática e econômica com a China, com o Irã e, o que era inesperado, com a República Popular da Coreia, o que aliviou o isolamento determinado pela ONU àquele país, sob a pressão imperialista. O BRICS consolidou-se e incorporou novos membros, entre eles, uma estratégica nação cliente dos USA, a Arábia Saudita, o que mina o pagamento necessário das compras do petróleo em dólar-petrodólar. Uma enorme parte do mundo negou-se a voltar as costas à Federação Russa, cansada das prepotências do tio Sam e de seus aliados súcubos europeus. Nem que seja para começar a se desatrelar de um dólar que, quando forte, vampirizava impassível as riquezas universais e, agora, anêmico, carrega a ladeira abaixo os que se mantêm a ele dependentes. Aliados súditos históricos dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, o Iraque, a África do Sul e, parcialmente, o próprio Brasil, começaram a procurar proteção sob o guarda-sol russo-chinês. A Índia, nação continental, negou-se a sacrificar os seus interesses no altar antes sagrado do imperialismo estadunidense e isolar seu tradicional aliado e fornecedor de armas. Nações da África Negra mostraram a cara emburrada aos Estados Unidos e aos antigos senhores europeus, sofrendo a França rivais históricos no continente negro. As sanções tiveram resultados reais, mas limitados, no que diz respeito à economia russa e causaram enormes estragos à economia europeia, sobremaneira a Alemanha, obrigada a substituir o barato petróleo e gás russo, pelo estadunidense, de maior preço. Um dos objetivos da ofensiva Yankee na Ucrânia foi quebrar os laços econômicos Alemanha-Rússia, pondo em marcha lenta a ex-locomotiva europeia. A inflação do euro, em 2022,
organizada para relançar a competitividade europeia, à custa dos salários do mundo do trabalho, ampliou a crise política no velho mundo, enquanto Vladimir Putin mantinha alto consenso na Federação Russa. Crepúsculo dos deuses. Boris Johnson, inimigo visceral da Federação Russa, foi apeado do governo, sendo substituído por primeiros-ministros conservadores que acabam de entregar, voluntariamente, o governo aos trabalhistas, para que a política hiperrussofóbica inglesa, nos próximos tempos, seja sustentada por administração legitimada pelas eleições e por consenso popular. Um dos primeiros atos de Keir Starmer, o novo primeiro-ministro inglês, apenas empossado, foi declarar apoio total ao combate à Federação Russa. A renúncia preventiva da chanceler Angela Merkel, articuladora da impulsão da economia alemã apoiada na energia russa a baixo preço, entregou o poder à coligação dita semáforo comprometida com a guerra contra a Rússia sociais-democratas, vermelhos, liberais, amarelos, ecologistas, verdes. O atual chanceler social-democrata, o letárgico Olaf Scholz, enquadrou-se plenamente às determinações dos USA, que ocupam militarmente a Alemanha desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O atual governo alemão sobrevive como um Walking Dead, sofrendo rejeição popular histórica e um avassalador avanço da direita populista, anti-europeísta, anti-imigracionista e contra a guerra. A alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, é, hoje, o segundo partido nacional alemão e o primeiro nos territórios da ex-República Democrática Alemã. A AfD proíbe, desde sua fundação, em 2013, a adesão de militantes de organizações de extrema-direita. Estado autoritário. Apesar da rejeição ao fascismo e à extrema-direita, a AfD encontra-se sob a ameaça de eventual dissolução, já que a legislação alemã permite a repressão de cidadãos e organizações que se contraponham à ordem liberal autoritária vigente. Em torno de 40% da população alemã declarou não expressar livremente suas opiniões políticas, por receio das eventuais consequências. Steinman, 2024, 51-61. Na França, o direitista Emmanuel Macron, após ataque geral aos trabalhadores, aos assalariados, aos segmentos médios, e enquanto anunciava envio de tropas para a Ucrânia, decidiu-se pela dissolução do parlamento, motivado pela enorme derrota nas eleições para o Parlamento Europeu. Nas eleições que convocou, o seu partido não foi arrasado apenas devido à tradicional política da esquerda de votar, nos segundos turnos, com o governo do grande capital, sob a escusa de barrar a direita populista, anti-europeísta, anti-guerra, que ela define como fascista. A direita populista francesa, representada pelo Rassemblement National Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen, nas recentes eleições para o Parlamento Europeu, se transformou no primeiro partido da França, com 10 milhões de votos. O RN conta hoje com um substancial e crescente apoio dos trabalhadores que, no passado, votavam na esquerda, em geral, e no Partido Comunista Francês, em especial. Ao igual do que na França, o desgosto de uma imensa parcela da população europeia se deve à degradação crescente das condições de existência das classes populares e médias, à perda da soberania nacional para as instituições europeias, controladas pelo grande capital, a uma imigração selvagem, incentivada por belicismo que entrega recursos sem fim para a agressão à Rússia e anuncia guerra geral contra ela e a China, nos próximos anos. Votem, quem decide sou eu. Sem partidos de esquerda expressando as suas reivindicações, as classes trabalhadoras e assalariadas,
os empregados e os desempregados, os segmentos médios empobrecidos, com destaque para a Alemanha, a Polônia, a França, a Holanda e a Itália, voltam-se para partidos da direita populista, nacional autonomista, anti-imigração, comumente favoráveis ao fim do conflito na Ucrânia e à proposta de guerra geral contra a Rússia e a China. A recente eleição para o Parlamento Europeu, em 6 a 9 de junho, registrou o esperado crescimento dos partidos da direita populista, anatematizados, em forma simplória e oportunista, como fascistas, semifascistas e pós-fascistas pelos defensores das políticas privatistas, globalistas, sociais liberais e liberais. Direita dita democrática que, nos últimos anos, servindo-se dos partidos ditos verdes como cavalo de Troia, arremeteram contra a pequena e média agricultura europeia. A oposição e as mega-manifestações de agricultores europeus, mormente franceses, fizeram despencar os partidos verdes e ecológicos nas eleições para o Parlamento Europeu. As instituições europeias, ao serviço do grande capital, combatem duramente a pequena e média produção agropastoril, para pôr fim aos subsídios e depreciar os preços dos seus produtos, a fim de aumentar a competitividade industrial do velho continente. A substituição da produção europeia por importações chegadas do exterior resultará na destruição, já em curso, das pequenas e médias explorações camponesas e, com elas, de paisagens de raízes milenares do mundo rural europeu, assim como da diversidade e singularidade de seus produtos. Na Dinamarca, aprovou-se a taxação, a partir de 2030, sob os aplausos de vegetarianos, de cada cabeça de gado vacum, por produzirem gás carbônico ao ruminarem e defecarem. O mesmo governo que financia o morticínio ucraniano. Ao se constituir o novo Parlamento Europeu, os partidos do grande capital, de direita, de centro e de esquerda, com a maioria dos deputados, barraram simplesmente os eleitores que expressaram a sua contrariedade com a atual governança supranacional, europeísta e globalista. E reelegerão, em forma prepotente, como presidenta da União Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, conservadora, de família aristocrática alemã, acusada de corrupção em compra milionária de vacinas. Von der Leyen, babando sangue contra a Federação Russa, se notabilizou ao ser acusada de plágio de sua tese de doutoramento em medicina, nos USA. O fim é um começo. A continuidade da entrega de recursos milionários para a guerra da OTAN foi uma das primeiras medidas votadas pelo Parlamento Europeu. Para dessangrar um pouco mais a Federação Russa, às custas da destruição da população e da nação ucraniana, em uma guerra sabidamente perdida. Possivelmente com o objetivo de dar tempo ao tempo, para a continuidade do conflito em outro patamar. Há mais de 2 anos do início da guerra, os chefes políticos e militares dos exércitos ucranianos dizimados, sob as ordens da OTAN, enviam ao combate simulacros de soldados, caçados, a laço, nas ruas, nos ônibus, nos cinemas, nas escolas, como os voluntários de pau e corda enviados pelo Império do Brasil contra o Paraguai, em 1865-70. Maestre, 2017. Sem condições físicas e de saúde, doentes, abobalhados, com até 60 anos, com treinamento fajuta de umas 2 semanas, são dizimados mal chegam aos campos de batalha. Há 3 meses, completado o esgarçamento das tropas ucranianas, os exércitos da Federação Russa passaram à ofensiva, primeiro lenta, conquistando alguns quilômetros de territórios por dia, e, agora, acelerando o passo, resguardando, sempre, homens e armamentos, enquanto dizimam os oponentes.
Uma ofensiva que se estende ao longo de mais de 1.000 quilômetros, em uns diversos pontos atacados conjuntamente, com conquistas incessantes de trincheiras, de aldeias, de pequenas cidades. A população ucraniana começa a dar sinais claros de cansaço e oposição ao governo e à guerra suicida. Apesar do controle geral dos meios de divulgação social, número crescente de ucranianos compreende que jamais houve possibilidade de vitória e que o conflito é lutado em defesa de interesses dos Estados Unidos e da OTAN. E a importante população de fala e cultura russa começa a se pronunciar, apesar da forte repressão que sofre. O desgosto popular cresceu com a nova lei de mobilização geral forçada, que tem acelerado a massificação da fuga de atingidos pela determinação, sobretudo através das fronteiras com a Romênia e a Hungria. Parte-se para o combate sem esperança de retorno. Com a enorme carência de soldados, não se cumpre a instrução de baixa nas Forças Armadas após 3 anos de serviço, com soldados engajados desde antes do conflito. Mais de 700.000 ucranianos em idade de prestar serviço militar encontram-se refugiados em países da União Europeia. A Rússia não pode vencer. A dissociação com o governo e com a guerra tende a se transformar em protestos públicos e ações violentas. Os odiados recrutadores são apupados e mesmo agredidos. Manifestações populares reclamam da falta de energia no país, causada pelos bombardeios seletivos russos. Volodymyr Zelensky, que segue no governo além do seu período legal, encerrado em 20 de maio passado, já não conta com o apoio da população. A rendição de soldados ucranianos aumenta, sem alcançar ainda níveis massivos. Oficiais superiores se negam a lançar as suas tropas em ofensivas suicidas de objetivos propagandísticos. São mais graves os últimos acontecimentos em Odessa, a última janela da Ucrânia sobre o Mar Negro, saída das exportações de trigo do país, com enorme população de fala e cultura russa submetida, onde, em 2 de maio de 2014, 40 manifestantes antifascistas morreram queimados, encerrados na casa dos sindicatos, por tropas golpistas que penetraram a seguir no prédio para ultimar os sobreviventes. Nos últimos dias, comandos urbanos noturnos de populares incendeiam veículos militares e das milícias de recrutadores. Apenas na noite de 23 de julho, 5 veículos oficiais arderam na cidade. Desde o início do conflito, o governo e parlamentares dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Holanda, da Bélgica e por aí vai, afirmavam e seguem afirmando que a Rússia não pode vencer. Despejam bilhões de dólares no esforço militar da OTAN e atiçam a russofobia da população europeia, proibindo intercâmbios universitários, a apresentação de esportistas, de artistas, de peças teatrais, de música russa. Petrone, 2020. Os turistas russos são proibidos de ingressar de automóvel, com bens pessoais, etc., em países europeus que mantêm relações diplomáticas com a Federação. Aterroriza-se a população com uma fantasiosa invasão do velho mundo, até o Algarve português, caso o diabólico Putin e suas hordas de ex-bolcheviques vençam. Mesmo sabendo que a Federação não tem intenção e não conta com as mais mínimas condições para invadir a Europa. A afirmação permanente que a Rússia não pode vencer não é mera narrativa publicitária. A vitória da Federação Russa, já mais do que provável, constituirá um golpe duríssimo para a OTAN e o imperialismo estadunidense, de amplitude impossível atualmente de ser plenamente avaliada. Ela desorganizaria, ao menos por anos, ofensiva do bloco imperialista USA desde a explosão da URSS e submissão das ditas democracias populares do leste europeu.
O rei está morto, morte ao rei. Uma derrota da OTAN desorganizará a Ucrânia como ponta de lança do imperialismo euro-estadunidense, colocaria Volodymyr Zelensky e o seu círculo governamental na terrível necessidade de explicar por que levaram o país a tal hecatombe, caso não fujam para o exterior preventivamente. Ela fortaleceria a oposição da população europeia ao governo globalista supranacional da União Europeia e da OTAN, enfraquecendo os partidos e políticos belicistas e antipopulares. Através do mundo, um tal sucesso reformará o deslocamento de nações mantidas até agora sob a hegemonia do bloco imperialista, através da política da cenoura e do bastão, que se serve cada vez mais do bastão e menos da cenoura. O que já ocorre, no velho mundo, quanto à Hungria, a Eslováquia e a Geórgia, nesta última onde é fortíssima a pressão da OTAN para reverter a posição país contra a guerra, nas eleições que ocorrerão proximamente. O sucesso da Federação Russa consolidará sua aliança com a China e debilitará o apoio popular estadunidense à aventura imperialista no Pacífico, fortalecendo as propostas de solução não bélicas das contradições entre o governo da Ilha de Formosa e o da China continental. Ele fortalecerá o recuo militar e diplomático dos Estados Unidos no Pacífico, com o fortalecimento da China e da Rússia, avançará o BRICS em detrimento do G7. A diplomacia chinesa já tem alcançado importantes sucessos, através da aproximação do Irã com a Arábia Saudita e, agora, do Hamas com o FETA, unidos em defesa da sobrevivência da Palestina sob o ataque do sionismo. Vem avançando na ampliação internacional do BRICS e a China é o país em melhores condições de mediar conversações entre a Rússia e os Estados Unidos, pela paz na Ucrânia. O fim dos tempos. Uma vitória da Rússia na Ucrânia pode ameaçar existencialmente o imperialismo Yankee. Os Estados Unidos são, desde há muito, uma nação que gasta mais do que os impostos que recolhe, importa mais que exporta. A expansão e sustentação de seu poderio, há décadas, dependem de sua capacidade de se endividar, a baixo preço, e de financiar-se produzindo papel-moeda, entesourado através do mundo, sob diversas rubricas. Assenta a sua hegemonia no domínio do dólar como moeda de troca, refúgio, entesouramento internacional, como coração das trocas financeiras, IBAN, BIC, SWIFT, etc. Mabubani, 2021. O reino do imperialismo estadunidense é sustentado pela hegemonia mundial do dólar, que, por sua vez, apoia-se na supremacia militar diplomática estadunidense. As quase 1000 bases militares dos Estados Unidos através do mundo não são gastos improdutivos, mas imprescindíveis para manter o seu status quo mundial em questionamento e dissolução. Entretanto, como o imperialismo, o dólar encontra-se, igualmente, em decadência crescente. Uma situação que pode se tornar insustentável, acelerada por uma derrota diante da Federação Russa na Ucrânia. No início do ano, a dívida pública estadunidense ultrapassou os 35 trilhões de dólares, mais do que o PIB anual do país e umas 13 vezes o do Brasil, realidade que forçou a subida da atual taxa de juros dos títulos públicos daquele país para 5,5% ao ano. Em 2022, mais de 15% dos recursos públicos do país destinavam-se ao pagamento dos juros e amortização da dívida. Em fins do ano seguinte, o governo USA já pagava mais de $1 trilhão anuais como juros e amortizações da dívida, que seguem crescendo. O principal golpe de um fracasso na Ucrânia será o enfraquecimento do dólar, com uma maior autonomia nacional e financeira das nações envolvidas em sua enorme área de ação, tomando distância de uma moeda que se desvaloriza inexoravelmente nos últimos tempos.
Um avanço e consolidação das trocas internacionais à margem do dólar assentará um golpe terrível na economia dos Estados Unidos. De pires na mão. O retorno selvagem e incessante, como um estouro de manada de gados bravios, de trilhões de dólares desvalorizados aos Estados Unidos, porá fim ao padrão tradicional de sustentação de sua economia e sociedade, como proposto, através de importações multitudinárias, sem as correspondentes exportações, lançando a sociedade estadunidense em situação caótica, com uma empenada terrível do custo de vida. A atual disputa à morte entre republicanos e democratas deve-se igualmente à divergência de como enfrentar tal situação. Uma derrota da Rússia, na Ucrânia, não constitui, portanto, um fracasso conjuntural, possível de ser superado, a médio prazo, com algum esforço. Ele pode encurtar, nos seus desdobramentos, a sobrevida de hegemonia imperialista e fragilizar os capitais deles dependentes no país e através do mundo. Entretanto, a consciência da derrota já passou a ser considerada pelos estrategistas da OTAN e começa a se espraiar através da Ucrânia e da Europa. Angustiados com os seus destinos pessoais, Zelensky e os seus auxiliares mais próximos, anunciam, pela primeira vez, a disposição de negociar a paz com a Rússia, certamente com objetivos publicitários e devido à incerteza do resultado eleitoral em novembro nos Estados Unidos. Entretanto, tais declarações registram, também, a constatação de um apoio cada vez mais reticente dos governos europeus envolvidos no financiamento da guerra, entre eles, a rica Alemanha. Boris Johnson, com a responsabilidade direta na sabotagem das negociações, acaba de conceder entrevista se associando à possibilidade de negociações, sem retorno às fronteiras originais, e sem a recuperação da península da Crimeia pela Ucrânia. Um eventual reconhecimento da vitória da Rússia, na Ucrânia, pela OTAN, que procuraria minorar as sequelas do desastre bélico e encobre, certamente, a discussão de como e onde continuar a ofensiva contra a Federação, extensiva, logo que possível, à China. Uma fuga para adiante. Na OTAN, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Polônia, nos países bálticos, persistem apoiadores da radicalização imediata e salto de qualidade do conflito, para dar-lhes uma nova dimensão, através sobretudo da concessão de mísseis capazes de atingir os territórios russos em profundidade. Os técnicos da OTAN para o manejo de tais armas já prestam serviços na Ucrânia. Um ataque ao coração da Federação Russa significaria uma intervenção, de fato, da OTAN, em potenciação do conflito, inaceitável em todos os sentidos para o governo, para as forças armadas e para a população da Federação Russa. Ele ensejaria a resposta que levaria, certamente, a uma intervenção direta da OTAN na guerra. A proposta de superação da próxima derrota das tropas ucranianas por meio de uma intervenção direta de tropas ou das armas da OTAN foi defendida, em forma fluida, nos últimos meses pelo presidente Emmanuel Macron, e apoiada pelos governos da Polônia e de alguns países bálticos. Ela foi negada pelos Estados Unidos e pelos principais governos europeus, entre eles, a Alemanha. Trata-se de uma ameaça retórica, procurando amaciar a Federação Russa, forçando-a a concessões que diminuam a extensão e o impacto de sua vitória, quando de discussões sobre o fim conflito. A derrota da Rússia pode ser questão existencial para o bloco imperialista europeu. Não há, porém, possibilidade de reverter a situação na Ucrânia, nos próximos meses. Os estrategistas da OTAN falam na necessidade de, no mínimo, 300.000 soldados europeus, para uma ofensiva na Ucrânia,
contra a Rússia, hoje com um exército em torno de mais de 1 milhão de soldados, armados e treinados, com uns 400 mil combatentes envolvidos na operação militar especial. Atualmente, as tropas das nações europeias prontas para o combate somariam, no total, uns 100 mil soldados, caso todos os membros da OTAN aceitassem enviar suas tropas para um combate em que a Federação Russa e a Bielorrússia já declararam que defenderão os seus territórios com armas atômicas táticas. Na França, por exemplo, é mais do que crível que a partida de algumas dezenas de milhares de soldados para combater a Rússia ensejaria um caos geral político e social no país. O mesmo se pode dizer para a Itália e, ainda mais, para a Alemanha. Sem soldados não há guerra. Os governos militaristas europeus podem enviar rios de recursos à Ucrânia e gastar recursos públicos ingentes em armamentos. Não podem, porém, enviar populares armados para a guerra. A OTAN não tem os soldados, não tem o armamento necessário, não tem a articulação militar necessária entre as tropas europeias para uma intervenção contra a Rússia. Responsáveis do Pacto Dito Atlântico propõem, agora, preparação continental para ataque à Rússia, sem data prevista, em 3 a 5 anos, ou ainda com prazo maior, o que é um exercício retórico. Não apenas a possibilidade da vitória próxima da Federação Russa torna imponderável a sorte de não poucos governos da Europa, em alguns anos mais. Além do despreparo militar da OTAN, duas outras questões impedem uma radicalização imediata na Ucrânia, para impedir o debacle em curso. Primeira, a ofensiva genocida do sionismo na Palestina se alastra perigosamente. Hoje, Israel combate o Hamas em Gaza e ataca a população palestina na Cisjordânia. Faz rufar os tambores, no norte de Israel e no sul do Líbano, contra o Hezbollah, que provou a sua competência militar ao vencer as tropas sionistas em meados de 2006. Chama, 2018. Se isso não bastasse, quebrar lanças com os Houthis, do Iêmen do Sul, e não esmorece os seus ataques tradicionais à Síria e as ameaças e golpes diretos e indiretos ao Irã e às milícias anti-imperialistas do Iraque. Paris Zerrouk, 2024. Bashar al-Assad não é mais um monstro. Atualmente, a Alemanha reconhece a Síria como nação segura, e a Itália acaba de abrir uma representação diplomática naquele país. Isso, apesar de Alemanha e Itália, no passado recente, terem ajudado a semi-destruir a Síria, apoiando campanha militar ocidental genocida, que procurava colocá-la sob o tacão imperialista e sionista no Oriente Médio. A vitória síria sobre aquela agressão deveu-se ao apoio da Rússia e do Irã. O atual giro diplomático, sem autocrítica, deve-se à vontade da Alemanha de repatriar as multidões de refugiados sírios e da Itália de dificultar os desembarques de desesperados chegados do Oriente e do Norte da África às suas costas. Nesse novo contexto, a ofensiva sionista no Oriente Médio se opõe à pressão europeia pela pacificação dessa região. A prepotência sem fim de Israel não nasce do poderio de seus exércitos, mas da consciência do apoio incondicional por parte dos Estados Unidos, como baluarte do bloco imperialista no Oriente Médio. E os Estados Unidos não querem, e não podem, enfrentar um conflito que se generaliza no Oriente, e relançar outro, praticamente perdido, na Europa. E tudo isso vendo que seu inimigo primordial, a China, se fortalece, em todos os sentidos, sem se envolver diretamente nos confrontos militares em curso no mundo. E o 2021. Trump não pode vencer. As eleições de inícios de novembro, nos Estados Unidos, são a segunda e determinante questão que
pede relançamento do conflito na Ucrânia com intervenção direta da OTAN. Mergulhados em ameaça existencial, devido à regressão tendencial da hegemonia indiscutível de que gozava, os Estados Unidos enfrentam a talvez mais grave crise interna desde a Guerra da Secessão, em 1865, expressada na radicalização das eleições presidenciais de novembro. A 2010. Propor que, hoje, democratas e republicanos, Biden-Harris e Donald Trump, são farinha do mesmo saco, é dizer tudo e não dizer nada, como afirmam não poucos analistas e tendências políticas que se propõem do marxismo. Não se mantém também de pé a explicação simplista, oportunista e, no frigir dos ovos, belicista e pró-imperialista de militantes e grupos políticos que se afirmam, igualmente, marxista. Proposta avançada por Valério Arcari e uma pré-candidata a vereadora nas próximas eleições, ambos da tendência resistência do PSOL, em 2 artigos, apoiando que a sinistra Kamala Harris, por ser Donald Trump representante do fascismo mundial e proto-fascista. Precisamos acompanhar de perto o desenvolvimento das eleições norte-americanas e intervir para garantir que Kamala Harris ou outro candidato do Partido Democrata seja eleito. A derrota de Donald Trump seria o melhor desenlace, em especial, para a esquerda brasileira que ainda está ameaçada pelo bolsonarismo. Arcari, 25 de julho de 2024, Florencio, 23/07/2024. O que transforma, em Paladinos da civilização, com as devidas reticências, aos democratas Biden-Harris, afundados no apoio e financiamento direto do banho de sangue na Ucrânia e na Palestina. Há uma pergunta jamais respondida por esses estranhos antifascistas. No sentido geral do termo, há algo mais fascista do que o genocídio em Gaza sustido firmemente pelos democratas? Essa defesa para lá de esfarrapada do imperialismo nasce sobretudo da necessidade de justificar o apoio à atual gestão liberal soft de Lula-Alckmin, como ação preventiva ao perigo fascista bolsonarista. Ameaça que se propõe como sempre pronta, atrás da porta, para dar o bote. Isso, quando o atual governo brasileiro, expressão do grande capital, garante a exploração histórica dos trabalhadores, dos assalariados, da população e a nação. 2 blocos capitalistas. A disputa, a morte, entre Donald Trump e, agora, Kamala Harris, expressa em forma primordial o confronto entre 2 blocos capitalistas estadunidenses determinantes. Por um lado, o grande capital monopólico globalizado, hegemônico nas últimas décadas nos USA, representado pelo Partido Democrata. Por outro, o capital manufatureiro industrial, arrasado pela deslocalização industrial motivada pela globalização, que transformou o cinturão do aço no atual cinturão da ferrugem, defendido nesse momento por Donald Trump e o Partido Republicano. A candidatura democrata propõe prosseguir a globalização desenfreada, manter a imigração selvagem nos USA, aprofundando a já tradicional degradação dos salários no país. Defende o complexo industrial militar, o avanço do endividamento público, a submissão pela diplomacia, sanções e, quando necessário, pelas armas das nações rebeldes e de seus aliados súcubos Japão, Taiwan, União Europeia, etc. Propõe guerra preventiva permanente em prol da hegemonia Yankee eterna. Donald Trump, ao contrário, defende políticas protecionistas, industrialistas, para financiar a restauração do antigo poderio manufatureiro estadunidense. Para tal, propõe a construção de estradas, portos, escolas, edifícios, tudo nos usa, logicamente para destravar os negócios seus e de seus comparsas.
Trump propõe inverter o movimento de deslocalização industrial, em permanente busca através do mundo de operários pagos com suspiros de salários. Trabalhadores empregados nos USA são imprescindíveis para comprar as casas, os edifícios, os automóveis, a parafernália manufatureira produzida, no passado, pela então fábrica do mundo. America First significa o capital rolando nos bolsos dos capitalistas nacionais, entre eles, os ligados à indústria automobilística, a antiga locomotiva industrial do país, e, portanto, o apoio à indústria petrolífera. Quem é que acredita nessas coisas da crise climática e ambiental? Para criar seu novo mundo, Donald Trump pretende limitar a gestação dos recursos estadunidenses em favor da indústria armamentista, que exige escassa mão de obra, e refrear o policiamento estadunidense do mundo. Trump deve morrer. A solução de Donald Trump para a guerra na Ucrânia é simples. Para tal, pretende interromper o financiamento do conflito, deixando isso, caso interesse, aos cuidados dos europeus. Ele já lembrou que a função dos USA não é proteger as fronteiras dos outros. Seu escudeiro e candidato a vice, James David Vance, jovial, barbudo, fotogênico, de apenas 40 anos, ex-combatente no Iraque, nascido em família rural atingida pela pobreza e pela dependência aos narcóticos, criado pela avó, é crítico voraz do financiamento da guerra na Ucrânia. James David Vance e a sua esposa, o Chatilukuri, de ascendência indiana, comedida no falar e no vestir, são uma nova cara do trumpismo, que busca consolidar o apoio eleitoral de setores trabalhadores e médios não republicanos. J. D. Vance escreveu suas memórias, best-seller de enorme sucesso, levado às telas com sensibilidade, sob o título de Era uma vez um sonho, à disposição na Netflix. Trump quer deixar em paz a Rússia, que não compete com as exportações estadunidenses, e se ocupar da República Popular da China, pressionando-a até o limite do possível. Não sonha em destruir a China, como os democratas. Pretende obrigá-la a conceder mais espaço à produção estadunidense, como fez na sua passada administração com indiscutível sucesso parcial. É a favor da guerra comercial, não dessas em que os oponentes se matam às centenas de milhares. Trump expressa uma aposta do capital nacional estadunidense que mira saudoso o passado. Miragem permitida e fortalecida pelo fracasso do capital globalizado no presente. É, sobretudo, pela falta de uma estrada apontando em direção ao futuro, construída pelo mundo do trabalho. Luta de foice em noite sem lua. O atual confronto entre Donald Trump e Kamala Harris é uma verdadeira luta de foice em noite sem lua, entre duas facções do capital estadunidense, uma que teve sucesso no passado, e foi superada pela própria dinâmica da acumulação do capital globalizado, que, por sua vez, fracassou no presente, como apenas proposto. Donald Trump significa, como também proposto, o sonho de um retorno ao isolacionismo, política forte no passado dos Estados Unidos. O duro confronto tem envolvido e dividido profundamente uma sociedade americana, na qual as classes trabalhadoras, assalariadas e médias têm visto despencar suas condições de existência nas últimas décadas, quanto aos salários, à moradia, à educação, à segurança e à confiança nas ilusões despertadas e não cumprida por uma organização imperialista que canibalizou o mundo nas últimas décadas. Uma disputa que assume contradição superestrutural, direta e paradoxal, entre o furioso programa Vo que está abraçado pelo Partido Democrata, e difundido através do mundo, quando impulsionou incondicionalmente a globalização e a deslocalização industrial.
No novo contexto, os democratas viraram as costas ao operariado manufatureiro estadunidense, sua tradicional base eleitoral, e procuraram estabelecer relações prioritárias com as modernas classes médias urbanas, com destaque para as atuantes nos setores high-tech, informático, financeiro, da publicidade, da moda, etc. O Partido Democrata passou a apostar política e ideologicamente em uma população estadunidense vivendo ligada a um mundo globalizado, nacional e regionalmente desarraigado, em geral, sem preocupações econômicas, de essência profundamente individualizada e egocêntrica. Abandonavam-se os sonhos do povo do Made in America, da bandeira estrelada, da vileta com 2 garagens como realização de uma vida de trabalho. A ruminação ideológica do capital globalizado, perfilhada pelo Partido Democrata estadunidense, centrou-se na defesa radical de direitos civis arbitrários, não mais comunitários, mas de caráter individualista, subjetivista, sensualista, hedonista. Um processo de construção de propostas arbitrárias de realidade, autodefinidas segundo os rilmas subjetivos, que rejeitam a materialidade dos corpos e fenômenos sociais. O que resultou na construção da ideologia woke como o Fiat Lux da nova era do capitalismo globalizado. Teologia irracionalista. A teologia wokeista do capital globalizado se consolidou através da negação, pela ideologia do gênero, da materialidade do caráter binário da espécie humana masculino e feminino. Ela propõe que a natureza biológico-genética não defina a sexualidade objetiva de um indivíduo, que resultaria de uma escolha arbitrária individual. Ela seria escolhida, ao contrário, por decisão individual, entre os atuais mais de 60 gêneros propostos. A ideologia de gênero confunde, em forma consciente, os sexos, masculino ou feminino, com, a partir deles, as eventuais orientações sexuais. Para essa proposta, um homossexual ou travesti masculino, por simples autodefinição, se transforma em uma mulher, ou nas dezenas de gêneros propostos, passando, em todos os sentidos e com todos os direitos, a assumir a nova essência, até decidir, eventualmente, abandoná-la. Não se trata, portanto, de reconhecimento pleno dos direitos de livre exercício de orientação sexual, mas da defesa de uma metamorfose material fantásticas, realizada, em geral, por autodefinição, antes ou após um homem ou uma mulher se entupirem de hormônios, por toda a vida, e realizarem eventuais operações mutiladoras, para assumirem artificialmente algumas características próprias ao sexo masculino ou feminino. Medicação que deve ser mantida por toda a vida, com sérias sequelas para a saúde, e intervenções cirúrgicas não reversíveis, realizadas para o gáudio da grande indústria farmacêutica e hospitalar. Farra medicamentosa e cirúrgica de enorme custo que as organizações wokeistas transgêneros propõem serem financiadas pela medicina social, ou seja, pela sociedade. Sexualização medicamentosa da infância. Teologia wokeista transgênero que exige, igualmente, que as crianças, já nos seus primeiros anos, possam ser submetidas a tratamentos hormonais e a operações em geral irreversíveis, a partir do arbítrio errático de seus pais irresponsáveis. E propõem que as crianças definam suas opções sexuais, desde os 3 ou 4 anos, e que se haja em função das mesmas, quando elas se encontram a anos-luz da pré e da adolescência. Fundamentalismo da indeterminação biológica dos seres humanos que, ao defender que as mulheres podem se transformar em homens, por simples autodeclaração, ao eventualmente engravidarem, devem ser tratadas como homens grávidos. E que se propunha a criança que nasceu, não de uma mãe e pai, mas de 2 pais.
Retórica do absurdo, que se mobiliza para que homens autodefinidos como mulheres participem em competições, concursos e espaços definidos como femininos, como fizeram em alguns casos, com as vantagens materiais da morfologia masculina, com destaque para a conformação óssea e muscular. Propõem que as reivindicações dos homens autodefinidos como mulheres se somem e, no frigir dos ovos, diluam e se sobreponham às reivindicações femininas pela superação da opressão histórica que sofrem. Uma realidade que retrocede lutas femininas e feministas históricas, sobre a maternidade, a proteção, a educação e os cuidados dos recém-nascidos, a direito ao aborto, a segurança, o acesso democrático a postos de trabalho, de representação, a saúde da mulher, etc. Elas passam a ser reivindicações parciais, já que não atinentes às dos homens que se definem e exigem serem tratados como mulheres transgêneros. Reivindicações masculinas já rejeitadas por amplos movimentos feministas. Novilíngua wokista. Nessa salada irracionalista, exige-se transformar em determinação legal, de desrespeito punido pela lei, o uso de uma linguagem, capaz de descrever os múltiplos gêneros e situações que a imaginação desenfreada define, que hoje ultrapassam, segundo parece, já os 60, como proposto. Gêneros praticamente incompreensíveis aos não especialistas, que se propõem que sejam ensinados desde a escola primária, pretensamente para que as crianças, incapazes de apreender o que lhes é apresentado, cresçam sem preconceitos sexuais. Propostas que aterrorizam pais, mães, avós informados e desinformados. Em relação à língua portuguesa, a novilíngua wokista exige a introdução de pronomes pessoais neutros, para não agredir a sensibilidade dos que se autoproclamam de sexualidade indefinida. Teríamos, portanto, ele, ela e elo, dele, dela, delo, e aí vai ao infinito. Para não ferir igualmente crianças criadas por duas mulheres ou dois homens, propõe-se abolir o uso dos termos pai e mãe, usando apenas genitores, já que a diferença entre um e outro seria uma construção cultural. Propõe-se corrigir e reescrever obras literárias, teatrais, poéticas, musicais, pictóricas, históricas, etc., desde as suas primeiras expressões, borrando qualquer expressão de um mundo binário ou que fira a sensibilidade atuais. Uma reescritura arbitrária, com pretensos valores do presente, que destrói registros culturais do passado, capazes de serem apreendidos apenas em suas contradições objetivas. Do wokismo à homofobia. Com o desandar da carroça racionalista, em favor do wokismo fundamentalista, compreende-se que pais e avós, a população em geral, sobretudo pouco informada e pouco formada, reajam epidermicamente a tais propostas insanas, que ameaçam a infância e pretendem revolucionar o mundo objetivo, pondo, até mesmo, fim, ao princípio que toda criança surja das trocas genéticas entre um homem e uma mulher, entre um pai e uma mãe. Na medida em que o Partido Democrata estadunidense tem defendido em forma extrema das propostas wokistas e transgêneras, através da presidência de Biden e dos governos estaduais democratas, a direita e o Partido Republicano, têm se mobilizado contra elas, com o apoio de setores populares não republicanos. Uma defesa e luta contra o integralismo wokista e transgênero que permitem que as forças direitistas, conservadoras e racionalistas se sirvam delas para fomentar a homofobia, o machismo, o patriarcalismo, fazendo recuar as conquistas apenas recentes de respeito pleno e legal às opções sexuais individuais, ao direito ao aborto, às reivindicações femininas e feministas. Os próximos tempos.
A provável tendência geral nos próximos meses, até o resultado das eleições presidenciais nos USA, é o esforço da OTAN em encenar propostas de negociação de paz, sem as concretizar, impedindo um debacle geral das forças armadas e do governo ucraniano. Para tal, seguirão financiando um Estado falido e apoiando um esforço militar fracassado. A diplomacia russa já ressaltou que os USA e OTAN procuram apenas um armistício na Ucrânia, sem desdobramento concreto. O centro da disputa na Ucrânia se transferiu, fortemente, ao pleito estadunidense, como explicitado por dois sucessos recentes. O primeiro, a tentativa de assassinato de Donald Trump, sábado, 13 de julho, na Pensilvânia, que fracassou quase, arriscamos a dizer, como ateu convicto, milagrosamente, por alguns centímetros. Um atentado fogueado pela demonização de Donald Trump como uma ameaça mortal à democracia, proposta pela Partido Democrata e os meios de divulgação que o acompanham. Antes do atentado, Biden propusera que Trump seria o alvo. Formulações retóricas pouco inocentes em um país que tem mais armas domésticas do que habitantes. Foi como se os desejos inconscientes de republicanos assustados com uma possível derrota eleitoral se desdobrassem em uma conspiração de assassinato. Um garoto no telhado. Conspiração, é mais do que crível, urdida no âmago de facção dos serviços de segurança yankees pró-democrata. Para o assassinato de Donald Trump, não foi certamente enviado um atirador escolhido, o que seria arriscado. Os conspiradores teriam apenas facilitado o caminho do jovem deslocado até telhado localizado a menos de 200 metros do candidato republicano. Ele teria sido identificado como uma ameaça a Donald Trump, entre talvez centenas de outras. Em investigação preliminar feita sob a influência do governo democrata e de não poucos altos funcionários interessados em sua pronta conclusão, ninguém conseguiu explicar os inúmeros e seguidos erros cometidos pelos órgãos responsáveis pela proteção do ex-presidente e candidato. Posto contra a parede, Kimberly Sheatley, diretora dos serviços secretos estadunidenses, foi obrigada a demitir-se devido aos sucessos da Pensilvânia. Ameaça à sua vida a qual Donald Trump parece ter respondido nomeando a James Davis Vance como candidato a vice-presidente. Alguém que, no caso de seu assassinato, o substituirá, mantendo suas políticas, com toda a possibilidade de reeleição em 2028, difícil para ele, devido à sua idade. O magnicídio como solução das dificuldades do bloco imperialista estadunidense já teria sido tentado e fracassado, em relação ao primeiro-ministro eslovaco, Roberto Fico, em maio deste ano, que sobreviveu, apesar de gravemente atingido. Acaba de ser descoberto possível plano para o assassinato do fundador e presidente do partido no governo na Geórgia, contra a guerra. Mulher, negra e jovem. O segundo sucesso que tumultuou a possibilidade de ação imediata da OTAN e do imperialismo foi a troca de candidato do Partido Democrata, às vésperas da nomeação de Biden, com os delegados vinculados à sua designação já elegidos. Medida que se tornou imprescindível, após o debate, de 27 de junho, que revelou o universalmente sabido, a senilidade avançada de Joe Biden. O núcleo central do Partido Democrata e o Deep State globalista impuseram aceleradamente a vice-presidenta, Kamala Harris, mantida no ostracismo, para não surgir como possível candidato em substituição ao presidente decrépito, como terminou acontecendo. Sua candidatura fortalece as chances democratas, por ser mulher, negra e jovem, em relação a Donald Trump. O que a coloca, ao menos por agora, no centro dos holofotes da grande mídia.
Com Kamala Harris, seguiria, com modificações formais, a política do governo democrata. Entretanto, prevê-se o afastamento de Antony Blinken, secretário de Estado, e Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, tidos como responsáveis por manter Kamala Harris no banco dos reservas. FSP.29/07/2024. É possível o retorno de Hillary Clinton, muito próxima ao complexo militar bélico, a uma posição de destaque, devido ao seu apoio imediato à nova candidata. O autoritarismo na designação de Kamala Harris desagradou importantes setores do aparato do Partido Democrata, com destaque para Barack Obama, que pretendia emplacar sua cara-metade. Ambos foram obrigados, porém, a embarcados no bonde da nova candidatura, ainda que tardiamente, sendo, por isso, eventualmente, marginalizados. Mina vagante. Possivelmente tudo ficará suspendido, quanto à Ucrânia, até as eleições de novembro. A única mina vagante é Benjamin Netanyahu, que tem sua sobrevivência política e a imunidade aos processos de todo tipo que o ameaçam, dependente da continuidade e radicalização da guerra na Palestina, nesse momento, com um confronto direto com o Hezbollah. Em caso de vitória democrata, teremos retomada em força, já nos próximos meses, da disposição bélica, talvez na própria Ucrânia, ou em outra região do mundo, entre elas, a Bielorrússia, a Síria, Taiwan. Maestre, 18 de setembro de 2022. A vitória de Donald Trump, ao contrário, significará um alívio momentâneo no conflito geral, mantendo o apoio incondicional democrata a Israel, com eventual provocações ao Irã. Um governo de Donald Trump retomará a guerra comercial com a República Popular da China, tentando ampliar o espaço do comércio e da diplomacia estadunidenses. Sinalizando possível linha de ação quanto ao comércio com a China, Trump declarou não se opor aos automóveis orientais, desde que produzidos nos Estados Unidos. Sonha com uma reversão da imigração industrial estadunidense. Pronunciou-se, em forma peremptória, contra o comércio internacional à margem do dólar. Nas duas soluções, sob governo democrata ou republicano, se manterá a questão de como os Estados Unidos e os seus aliados enfrentarão o avanço inexorável do imperialismo chinês, como primeira nação imperialista do mundo. Uma derrota que o imperialismo estadunidense não pode aceitar, sem resistir com todos os seus recursos disponíveis. Solução de impasse de dimensão histórica, que compromete o próprio destino da humanidade, em forma crescentemente ameaçadora, a qual apenas o mundo do trabalho pode apresentar uma solução, necessariamente internacional. Agradecemos a leitura da linguista italiana Florence Carboni. Mário Maestri, 76, sou rio-grandense, é historiador. Bibliografia. Ameur, Farid. Guerra da Secessão. Porto Alegre, LIPM, 2010. Arcari, Valério. Donald Trump é um proto-fascista. Esquerda Online, 25 de julho de 2024, http://url. Carden, James W. Bush Padre Aveva Ragione, Gioele Manidolo Ucraina. Limes. Revista Italiana de Geopolítica. Roma, N4, APR. 2020. Casa Branca. Departamento de Estado. Abordagem estratégica dos Estados Unidos para a República Popular da China. 20 de maio de 2020. Disponível em http://url. Caselli, G. Pela Rancho Nuova.
Economia e História da Gorbacheva Putin. Milano, Mimesis, 2013. Chama, Vanessa Miguel. Fortalecimento do Hezbollah após a guerra de 2006. Fronteira, Item Belo Horizonte, V17, N33, P2246, 1 grau sem 2018. Florencio, Rafaela. Crítica à representatividade neoliberal, o caso Kamala Harris, Esquerda Online, 22/07/202. http://url. Karaganov, Sergejo. Ciperdécimo, Laranche Richerebide Spacarsi. Limes. Revista Italiana de Geopolítica. Roma, N4, Mag 2020. Kishori, Mabubani. A China venceu. O desafio chinês à supremacia americana. Tradução, Bruno Casotti. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2021, 368 páginas. Kortunov, Andrei. Ucrânia falido a diplomacia. Limes. Revista Italiana de Geopolítica. Roma, N4, APR. 2020. LITCI. Exigir ou não armas do imperialismo. 14 de outubro de 2013. Disponível em Maestre, Mário. O Despertar do Dragão, Nascimento e Consolidação do Imperialismo Chinês. De 1949 a 2021, o conflito usa a China no mundo e no Brasil. Porto Alegre, FCM Editora, 2021. 142 http://url. Maestre, Mário. O direito à defesa. A Terra é redonda. 13 de abril de 2022. http://url. Maestre, Mário. Revolução e Contra-Revolução, Revista A Comuna 1917-2023. http://url. Maestre, Mário. Taiwan, o rufar dos tambores. Contrapoder, 18 de setembro de 2022. Maestre, Mário. USA China, a guerra está próxima. América Latina, 25 de junho de 2019. Disponível em Maestre, Mário. Guerra sem fim, a Tríplice Aliança contra El Paraguai. A campanha ofensiva. De 1864 a 1865. Porto Alegre, FCM Editora, 2017. O povo. Com foco em China e Rússia, Estados Unidos reduzem arsenal militar no Oriente Médio. 18 de junho de 2021. Disponível em Paris, Gilles e Zerrouck, Madrid. Lamonte Impuissance das Autistes, do Imen. Le Monde, 20 de janeiro de 2024. http://url. Petroni, Federico. Sconfiggere Laranche Ossi, Mafindove. Limes. Revista Italiana de Geopolítica. Roma, N5, Mag 2020. Puskov, Alexejo. De Gorbacheva Putin, Geopolítica da Laranche. Prefazione de Paolo Di Nardes. Roma, Sandro Tetti Editori, 2022. Sperancete, LFM, Martins, MF. Da periferia rumo ao centro do capitalismo, a ascensão econômica internacional da China entre 1978 e 2008. Encontro Nacional da ABRI, 7, 2019, Belo Horizonte. Disponível em Toibe, Arnold.
J. O Mundo e o Ocidente. São Paulo, C. 1955. Iu, Gil. Latina prepara la guerra che non vorrebbe fer. Limes, Revista Italiana de Geopolítica, Torino, N9, 11 de outubro 2021. Disponível em. Compartilhe isso. Publique isso. 2.